Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na live Ponto Poder desta quinta-feira. A gente está gravando na quarta-feira porque ninguém é de ferro e hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos aqui de cassação de deputados que a gente noticiou aí nos últimos dias. Vamos falar também de reforma no secretariado do governador Elmano de Freitas. Ele anunciou muitas mudanças nos últimos dias e a gente vai comentar aqui cada uma delas e o que isso representa, inclusive, para a disputa eleitoral. Nossa colega Jéssica Welman não está aqui hoje, ela vai ficar alguns dias afastada, vai fazer um procedimento cirúrgico, mas nada grave, ela já está de volta. E hoje eu recebo aqui na live Ponto Poder nosso amigo Inácio Aguiar. Tudo bem, Inácio? Oi, Wagner, um abraço para você, um abraço para o Igor também que está aqui com a gente, que você vai já apresentar. Essa semana foi animada aí de assuntos políticos, né? Eu acho que vai dar para a gente desenvolver muita coisa aqui. Igor Cavalcante, seja bem-vindo, Igor. Obrigado, olá Inácio, todo mundo que está nos acompanhando. Um prazer estar aqui. Muita novidade aí, né? Muita coisa para discutir, muito cenário para a gente situar, né? Então tem muito bate-papo hoje. Olha, e nessa semana o governador anunciou aí 9 mudanças, mas eu estou contando 10 porque algumas semanas antes teve também a mudança na articulação política. É claro que em outro contexto, né, por conta aí da pré-candidatura do Valdemir Catanho em Caucaia e da chegada aí da Augusta Brito, que pediu licença no Senado para ocupar aí essa função, né, pelo menos por um período. Mas ontem o governador anunciou aí diversas mudanças. A primeira foi a do secretário de Segurança, né, a saída aí do Samuel Elânio e a chegada do delegado da Polícia Federal, Roberto Sá, que foi secretário lá da Segurança Pública do Rio de Janeiro, inclusive rendeu aí algumas críticas já da oposição. Também teve mudança na Secretaria de Planejamento e Gestão, né, a saída da Sandra Machado e a chegada do Alexandre Cialdini. Mudanças na infraestrutura, a saída do Antônio Ney e a chegada do Hélio Winston. Na cultura, saída de Luísa Sela e a chegada de Gessilda Fonseca Torres, era secretária executiva, então ela praticamente ali assume, mas já estava ali na Secult. Tem mudanças também na ZPE, sai o Hélio Winston e chega o Fábio Feijó. Na SOP, o Quintino Vieira sai e chega o José Valdeci Rebouças. Na Etice, que é a empresa de tecnologia da informação do Ceará, sai o José Valdeci Rebouças e chega o Francisco Barbosa. Na Ceará-Par, sai o Carlos Eduardo Marino e chega a Carolina Monteiro. No Ceará-Prev, sai José Juarez e chega Adriano Pinheiro. E na articulação política, como eu falei, saiu Valdemir Catanho e chegou a Augusta Brito. E na Aguiar, qual é a principal razão aí para essa troca de secretários aí? Se a gente for contar todo mundo aí, são 10 secretarias, são muitas mudanças. Por que essas mudanças elas aconteceram agora? Pois é, Wagner, acho que essa é uma das principais perguntas que se fazem nesse momento, né? O governador Elmano de Freitas. Eu colocaria, Wagner, como duas questões centrais. A primeira, e óbvia, mais óbvia delas, é que, ao que você gastou aqui alguns minutos para ler a lista de mudanças, o governador não está satisfeito com o que o governo tem feito até agora, né? E eu diria que tem mais. Não é só o governador que não está satisfeito. Aliados próximos do governador já faziam essa avaliação de que o governo não está caminhando como deveria. Isso aí era praticamente um ponto pacífico. Essa é uma das questões. A outra questão que eu reputo também muito importante, Wagner, é que cada governo e que cada governante, ele adota um modelo de trabalho, né? E quando você pega uma pessoa como o Elmano, que não tinha ainda exercido um cargo da dimensão de governador, evidentemente que tem algumas questões que envolvem esse exercício, né? Elmano foi eleito no primeiro turno em uma composição que tinha outros líderes bastante renomados, né? Eu citaria aqui o nome do ministro Camilo Santana, ex-governador, e o ex-governador Cid Gomes, por exemplo, né? Tem também, por exemplo, uma pessoa que é muito próxima do Elmano e que influencia muito as decisões dele também, que é a Luiziane Lins, né? Você não pode deixar de considerar isso. Então, Wagner, a primeira montagem do secretariado do Elmano, ela teve o condão de contemplar, né, essas lideranças maiores e também outras que estão ali ao redor da aliança que deram sustentação e agiram para que o Elmano ganhasse a campanha no primeiro turno.
Foi esse vamos dizer assim, o guarda-chuva que o Elmano montou naquele primeiro momento. Passado aí 1 ano e meio de governo, nós vamos completar agora no começo de junho, evidentemente que o Elmano, ele fez observações próprias dele. E uma constatação que ele tirou, que nós estamos vendo aqui nesses nomes que você mostrou, é de que ele precisava de um secretariado mais alinhado ao que ele pensa sobre o poder público, né? Passado aquele momento de contemplar os aliados, aquele momento passou, olha, preciso dar uma cara ao meu governo, tá? E eu vou chamar pessoas que estejam mais próximas daquilo que eu penso, né, para o governo do Estado, para o andamento da gestão. Então, tem esses 2 pontos que eu consideraria, Wagner. Uma sensação de que as coisas não estão indo bem, né, a primeira delas, e a segunda, essa questão mesmo aí de trazer pessoas mais próximas do estilo Elmano de governar. No papel, Wagner, você disse aqui pra gente, tá muito delimitada aqui a atuação do governador. Agora, na prática, não é só mudança de secretário que faz um governo andar, né? A gente já tem N exemplos disso para falar. Então, precisa, além da mudança de secretários, precisa uma nova mentalidade, que é o que o governador está pensando, e ações concretas para fazer mudar essa realidade. Esse é o grande desafio do Elmano, não só dele, né, Wagner, eu diria. É o desafio de todo gestor público. Porque a impressão que dá, né, Inácio, é que parece que ele tentando contemplar ali todo mundo com essas indicações ali, hora do Camilo, hora do Cid, enfim, para montar esse primeiro governo, a impressão que dá é que ele ficou um pouco engessado na gestão, né? E a gente sabe que o Elmano, ele não tem essa personalidade de ficar passivo por muito tempo. Ele quer dar a cara dele em algum momento, né? Ele tem essa personalidade, ele quer agir, ele quer atuar. Então, ele acaba fazendo isso com menos de 1 ano e meio de governo, que é pouco tempo. É até uma crítica que se fazia, né? De que não estava muito a cara dele, né? O governo. Então, acho que agora realmente ele dá essa cara, né? Pois é, veja, Wagner, é o seguinte, há um ditado assim na política, as pessoas que entendem aí da política na prática, dizem o seguinte: candidatura majoritária, né, que é o caso de governador, de prefeito, de presidente da República, não é projeto pessoal, é circunstância do momento. E o Elmano, se essa afirmação é verdadeira, o Elmano é um exemplo muito bem acabado disso, né? Até julho de 2022, nós não tínhamos nem noção de que o Elmano iria ser o candidato da coligação governista, né, ao governo do Estado. Então, o Elmano era a pessoa que estava ali disponível num momento de crise no grupo político e foi colocado lá na condição de candidato. E sem dúvida nenhuma, Wagner, o Elmano, isso não é só o Elmano, leva tempo para você, né, perceber como é que estão as coisas. Veja mesmo o caso do governo Camilo Santana. No primeiro ano do governo Camilo Santana, depois de 1 ano de governo, o Camilo teve que fazer também muitos ajustes para poder dar ao governo uma cara mais própria dele, né? E eu acho que o Elmano também passou por isso. Com alguns detalhes, Wagner, que eu consegui apurar nos bastidores em relação a essas mudanças. As mudanças começaram a ser pensadas em outubro do ano passado, quando fez 1 ano da eleição do governador. Começou-se a fazer um debate interno no governo para dizer, olha, tem algumas coisas que ainda estão emperradas na máquina administrativas, tem cargos centrais do governo, né, cujas pessoas não são muito alinhadas com o governador. Não diria alinhados, porque todos foram indicados pelo governador, mas não tinham muita proximidade, né? Você tem aquela conexão, aquela né, conexão, da gestão. exatamente. É diferente, Wagner, por exemplo. Até mesmo aqui no nosso trabalho, aqui no nosso métier de editor, chega um repórter novo, né, que a gente selecionou, passou por um processo, né, de seleção. Você leva um tempo para você ter uma liberdade, vamos dizer assim, maior, né? Para fazer um chamamento ali do feito à ordem, né? É a sua equipe, né? Exatamente, tem essas coisas. Então, Wagner, assim, dito isso, essas mudanças, elas começaram a ser pensadas no ano passado, só que quando chegou o final do ano, o governador adoeceu, né? Teve uma gripe muito forte, passou alguns dias afastado, depois voltou, mas essa gripe ganhou maior dimensão, virou uma pneumonia,
né? E aí, o resto a gente já sabe. De janeiro a março deste ano, inclusive a gente fez até críticas na época, Wagner, porque a gente tinha pouquíssima informação sobre o quadro de saúde do governador, né? O governador teve que se submeter a um tratamento em São Paulo, inclusive, nesse período. Voltou, ficou tomando medicação aqui. Então, esse gap, Wagner, que aconteceu, acabou empurrando o governo a fazer essas mudanças mais efetivas agora, depois aí de 1 ano e 6 meses, né, de governo. Agora tem essas outras questões que eu acho que precisa a gente ponderar, né? Agora, Igor, a gente fala aqui de um governo de 4 anos, mas 4 anos para quem está governando passa muito rápido, né? Então, assim, essa mudança ali em menos ali de 1 ano e meio de gestão, parece, assim, para quem está de fora um pouco precoce, mas para quem está governando ele tem que resolver isso agora, né? Porque aí não pode esperar terminar 4 anos para poder mudar peças, não sabe se governante nenhum tem a garantia de um segundo mandato, né? Exatamente. A sensação que eu tenho é muito isso que o Inácio falou, né? A gente passou esse primeiro momento de contemplar, enfim, de acomodar ali pessoas, mas agora é como se a bicicleta, a pessoa tá começando ali a pedalar e agora vai ter que seguir sozinho, né? Então tira ali as rodinhas e defina aí seu governo. Então é um momento, assim, também de assumir as próprias responsabilidades, de, olha, agora essa equipe é minha, os erros e os acertos são meus, né? Então, a partir desse momento, tem muito a cara do governador Elmano, né? E claro que isso chega também no momento aí que os debates políticos, eleitorais, começam a ser usado, né? A gente tem uma eleição aí se aproximando, em outubro desse ano, então essa questão de segurança, por exemplo, já era um assunto que estava sendo muito trazido, né, para a questão municipal, para os municípios, aqui para a própria capital mesmo. Então, outros pontos assim de mais desgaste do governo estadual estavam sendo usados para esse debate municipal. Então, é um momento também de rever isso, até para que os aliados, né, a base ali do governo, não seja tão diretamente afetada com esses desgastes estaduais, né? O exercício do governo, Wagner, também, né, só para complementar isso que o Igor estava falando, ele inclui também vamos dizer assim, uma dose de prática para você ter realmente a dimensão da máquina, né? Uma coisa é o que o Elmano estava pensando depois de eleito, estava montando a equipe de transição. Outra coisa é ele sentar na cadeira, né? Começar a ver o difícil, o mais ou menos e o fácil, né? E ter uma dimensão melhor da máquina. Isso leva tempo também. Só que o tempo urge, isso é claro, né? E aí, assim, para quem olhou, piscou o olho, passou 1 ano e meio, né? O governo precisa reajustar o leme aí para poder tentar conseguir os objetivos. E aí, como a gente está no Brasil, Wagner, isso é uma coisa que nós não podemos deixar de dizer. As eleições, sejam elas estaduais ou municipais, elas têm um peso na resolutividade das questões. Não tem jeito. Então, essas cobranças que estavam havendo, né, para o governo evoluir, para o governo destravar, elas desembocam agora no período eleitoral. No período em que o PT, especificamente, que é o partido do governador, e os partidos aliados que estão aqui na órbita do PT, vão precisar, em parte, pelo menos, do êxito da gestão estadual para apresentar seus projetos aos municípios. A gente está vendo o PT correr e fazer alianças, até, eu diria, pouco ortodoxas, eu diria, até com ex-adversários para tentar chegar ao poder nos municípios. Se a gestão que foi indicada para o nível estadual, que é do Elmano, não apresentar bons resultados, certamente isso vai criar dificuldade para as candidaturas em todo o estado, né? E ter essa resposta rápida, né, para essas questões, esses desgastes, é fundamental, assim, a gente pensando aí essa informação que o Inácio trouxe de que desde outubro já estava pensando, né, já estava sendo gestada essa mudança. A gente pensar outubro para agora são o quê? 7, 8 meses, né? Então, quantos desgastes e crises em algumas dessas secretarias foram acumuladas durante esses 8 meses? Então, uma resposta mais rápida, né, nesse caso foi uma circunstância de saúde, mas se isso tivesse sido adiado por qualquer outro motivo, seria muitas crises acumuladas num período pequeno que poderia ter sido evitada por uma ação mais rápida, né? Então, acho que esse alerta também na gestão, de ter essa celeridade de mudar, ver o que está certo, o que está errado, enfim, e não ter esse prendimento mesmo, assim, de indiquei esse nome, não posso mudar porque foi o que eu indiquei lá, e isso vai gerar
Enfim, então ter essa celeridade, essa né, abertura para mudar realmente é importante. Né? A gente está falando aqui de reforma, né, do secretariado, de indicações, de contemplações, mas a gente não pode ser também ingênuo de achar que ele vai mudar o secretário e vai indicar todo mundo ali só pela cabeça dele, que não vai ter ali a participação de ninguém, né, Inácio? Dá para a gente dizer algumas figuras que foram contempladas nessa nova roupagem aí da gestão do governo do Estado? Dá sim, Wagner. Eu acho que essa pergunta, inclusive, ela é muito importante a gente fazer neste momento. Eu colocaria aqui, Wagner, uma questão que para mim é bastante objetiva, tá? O governador, o Elmano, ele veio da chamada DS, né? Que é uma corrente interna do PT, Democracia Socialista. Inclusive a Luiziane, né? Que é uma das lideranças dessa corrente, está tentando criar um novo campo, né? A gente também já tratou nas lives sobre isso. Mas o Elmano, ele traz aqui, Wagner, nessa reforma de secretariado, duas pessoas que atuaram na gestão Luiziane Lins, tá? Um é a Gessilda, lá na Cultura, né? Que vai substituir a Luísa Sela. E o outro, que é mais conhecido nesse aspecto, que é o Alexandre Cialdini, vamos dizer assim, o todo-poderoso das finanças do município de Fortaleza na gestão da Luiziane Lins. Então, dá para dizer, Wagner, por exemplo, que a Luiziane, que acabou de perder uma batalha interna, né, no partido para o Evandro Leitão, que teve, isso aqui eu acho que é bom também a gente deixar consignado, o Evandro teve o apoio do governador Elmano. O governador Elmano, embora ele tenha, diria até de maneira correta, se afastado um pouco do processo, ele estava alinhado com a decisão do partido de ser o Evandro candidato em Fortaleza. Mas você vê que, de alguma maneira, a ex-prefeita Luiziane Lins acaba contemplada, pelo menos no seu conjunto de ideias, né, naquilo que ela acredita ser o caminho correto para as políticas públicas, ela acaba sendo contemplada com a chegada aqui desses nomes que são mais ligados a essa corrente de pensamento que ela representa dentro do PT. Outro nome que também dá para dizer que está contemplado aqui nessa história é o próprio Evandro Leitão, porque ele vai ter um irmão, que é o Hélio Winston, que já tinha sido da ARCE, aí foi mandado para a ZPE, lá do PECEM, e agora é trazido para a Secretaria de Infraestrutura, substituindo um aliado do ex-senador Chiquinho Feitosa, presidente do Republicanos aqui no estado do Ceará, mas que, conforme eu apurei nos bastidores, compreendeu esse interesse do governador em ter lá uma outra pessoa, um outro perfil no lugar do Antônio Ney para tocar essas ações. Então, o Evandro também tem aí, de alguma maneira, né, esse papel. Um outro ponto que eu acho que chama a atenção, Wagner, nessa montagem que o Elmano fez, é a chegada do Valdeci Rebouças lá na SOP, né? O Quintino é uma pessoa, Wagner, que se tornou estratégica não só para as administrações do ex-governador Cid Gomes e do ex-governador Camilo Santana. Ele é uma pessoa importante nas articulações que envolvem as campanhas eleitorais, né? Todo mundo sabe que o Quintino sempre participa desses movimentos de organização das campanhas e tudo mais. Então eu diria até que essa saída do Quintino foi a que mais gerou surpresa, né? Assim, porque ele é essa figura. Mas também, certamente, Wagner, Camilo, Elmano, Cid, Evandro, essas pessoas conversam entre si, né? Não me parece que isso, pelo menos por enquanto, vai gerar uma crise, né? Essa indicação do Quintino. O governador não faria algo unilateralmente nesse sentido, faria, jamais. Isso é fato. O exercício do poder também tem essas coisas, né? De fazer as coisas da maneira adequada, né? Agora, para ainda ficar nessa questão aqui dos nomes, Wagner, sem dúvida nenhuma, a maior visibilidade que o governo quis dar nessa mini-reforma, né, foi a mudança no secretário de Segurança. Isso, inclusive, o governador anunciou primeiro de Segurança, deixou passar um dia inteiro repercutindo, né, a mudança na Segurança, para ao fim do dia comunicar as demais mudanças. Isso, evidentemente, não é à toa, né? Pois é, isso claramente é um... Isso tem uma estratégia, né, de fazer as coisas repercutirem. Tem uma estratégia, inclusive, pensando aí, Igor, pelo lado aí da campanha de Fortaleza. Você está vendo aí o prefeito de Fortaleza, Zé Sarto. Você está vendo aí os adversários
André Fernandes, o próprio Capitão Wagner, todo mundo fazendo uma crítica muito dura em relação à política da segurança pública do governo do Estado. Então, uma mudança ali do secretariado de forma ali isolada no início da manhã, como o Inácio disse, para dar essa visibilidade, esse protagonismo, né? Em relação a esse assunto da segurança pública, às vésperas aí do processo eleitoral, claramente o governador ele quer mandar uma mensagem aí, né? Exatamente. Esse é o ponto assim, que tem tido mais desgaste, né, do governo humano. A gente tem visto muito embate, principalmente trazido pelos prefeitos, né, no caso aqui de Fortaleza, que tem essa oposição. É o principal motivo de embate, né, entre o prefeito Sarto e a gestão estadual, né? Ele tem feito críticas, feito acusações, inclusive, de que o governo, enfim, acaba não atuando ali diretamente contra as facções, não tem um projeto, enfim, seus aliados também. A gente recebeu aqui o presidente da Câmara de Fortaleza, o Gardel Rolim, que fez essa crítica. Enfim, o Roberto Cláudio também, que tem essa liderança, né, no grupo pedetista, faz essa crítica constantemente. Então, é sempre esse motivo de embate, né? Inclusive, o Evandro Leitão, né, que é o pré-candidato aí do PT, tem chegado aí para rebater essas acusações, tem sido o principal motivo aí de desencontro, né, de disputa entre o Sarto e o Evandro, antecipando aí, de certa forma, a bandeira que a gente vai ver nas eleições. E o Capitão Wagner, que é essa figura que sempre construiu a carreira política dele muito ligada, né, não à toa aí Capitão Wagner, no próprio nome, ligado à questão da segurança pública. Então, é um nome realmente que tem essa força. Importante a gente lembrar que na última eleição, né, de 2022 para o governo, o Capitão Wagner se deu melhor aqui em Fortaleza, foi o candidato mais votado para o governo. Nas eleições de 2020, ele chegou até a surpreender, quase venceu, né, no segundo turno, o atual prefeito José Sarto. E é importante a gente lembrar um dado também, que a gente inclusive já discutiu aqui na live, que é a pesquisa do Instituto Opnos, né, que eles perguntaram quais os temas que são prioridade para o cearense nas eleições. E a segurança aparecia ali próximo ao topo, né? Então, saúde era disparado em todos os locais, em todas as regiões, o tema que mais aflige a população, mas segurança aparecia ali próximo, né? Eu trouxe aqui até que 18% dos cearenses estabelecem isso como prioridade, e aqui em Fortaleza é ainda maior, chega a 33%, empatado tecnicamente com a saúde. Então, não à toa o prefeito José Sarto, que deve ter um desafio muito grande aí pela frente em busca da reeleição, traz esse tema sempre, porque é um assunto que acaba sendo responsabilidade, né? A gestão da segurança pública é uma responsabilidade estadual, então ele traz isso justamente para minar ali, de certa forma, a pré-candidatura do governo do estado. Então, de fato, ter essa mudança já era um motivo de desgaste, né, ali do próprio secretário, com declarações. Então, ter essa renovação, essa mudança, dá uma chacoalhada, assim, traz uma resposta ali no momento de maior tensão que tem impacto de fato nas eleições. E a gente espera que esse assunto ele seja discutido no âmbito das eleições municipais com responsabilidade, né, Inácio? Porque, assim, quando a gente fala de segurança pública, não é um assunto que a gente consegue resolver com facilidade, né? Não é só o Ceará que tem problemas, a gente tem diversos estados com problemas, com muitos desafios, né, nesse âmbito da segurança pública. Segurança pública não se resolve só com mudança de secretariado e só com repressão, são diversas políticas ali juntas, né, de saúde, de educação, de infraestrutura, de cultura, de esporte, né, de lazer, claro, aliado à questão da repressão. Agora, Inácio, a gente está vendo aqui tá chegando no momento, né, em que o governador faz essas mudanças, em que há essa necessidade também do Elmano buscar esse protagonismo político, né, porque ele precisa se estabelecer como uma liderança estadual. Os prefeitos, os candidatos às prefeituras vão precisar dessa imagem dele, dessa liderança, desse protagonismo dele, e quando ele faz tantas mudanças assim, ele também está em busca dessa consolidação da imagem dele, né? Sem dúvida nenhuma, Wagner. Para a gente pegar o caso da segurança, né, no Brasil é muito difícil, Wagner, você estabelecer na cabeça das pessoas, né, uma divisão conforme a Constituição faz. Muita gente, as pessoas não sabem se, por exemplo, não sabe que na educação, por exemplo, o ensino fundamental é responsabilidade das prefeituras, o ensino médio é responsabilidade do Estado. A maioria das pessoas não sabe disso. Só que, como o caso da segurança é um tema muito vitrine, né, dessas campanhas eleitorais
principalmente da última década para cá, né, no Brasil, e no Ceará, evidentemente, essa coisa não é diferente, as pessoas já têm uma melhor compreensão de que a política de segurança pública cabe aos estados. Para você ver, né, o nível de destaque que a segurança pública tem no debate público. E quando eu digo que o governador anunciou a primeira mudança na Secretaria de Segurança, Wagner, realmente não é à toa, é porque ele queria dar essa informação especificamente de que ele estava mudando o comando da segurança pública porque não está satisfeito com o que está acontecendo. E não precisa ser também um grande especialista para saber que ele tem razão. O número de homicídios que acaba assim, os homicídios, é um dos indicadores que a gente usa na segurança pública. Mas acaba sendo, Wagner, a face mais cruel, né? Porque é o fim da vida, né? É você tirar a vida de uma pessoa precocemente. E isso dá uma dor ainda maior quando você vê morte de inocentes, você vê morte de jovens, morte de crianças em meio a tiroteios, né? Que acontecem por aí afora. Então, esse dado é uma marca visível, o número de homicídios. E o Ceará vem tendo uma alta de homicídios, o que acaba alarmando ainda mais as pessoas. Agora, você disse, Mendes, uma coisa muito importante. Segurança pública não pode ser tratado como um assunto de goela. Segurança pública não é isso. Segurança pública é você envolver as comunidades nas políticas públicas. É você dar a oportunidade de um pai ter uma creche para deixar seu filho, para poder ir trabalhar tranquilo. É você dar a oportunidade para essa criança de se alfabetizar na idade certa, para que ela tenha uma vida escolar mais equilibrada. É você chegar num bairro desse de periferia, Wagner, e dar para as crianças e para os adolescentes uma outra opção que não seja apenas o tráfico, a rua que eu digo, a situação de rua, ou uma tela dessa para você passar o tempo inteiro aqui focado, olhando coisa que ninguém sabe o que é. É você oferecer lazer, você oferecer cultura, é você oferecer oportunidade de prática esportiva, é você fazer uma série de coisas que aí sim, Wagner, estão na atribuição também dos municípios. Uhum. Porque se a política de segurança efetiva, né, é de responsabilidade do Estado, há outras questões que são igualmente importantes, que podem ajudar muito, muitíssimo, eu diria, na segurança pública. Por isso é que é muito importante que a gente tenha um debate eleitoral responsável sobre a questão da segurança pública. E dito isso, Wagner, o Elmano vai tentar usar, não tenha dúvida, o caso da segurança como uma vitrine para o seu governo. E para isso ele precisava promover uma mudança enérgica. Primeiro com a troca de secretário, troca inclusive de perfil. Você vai deixar de ter uma segurança cujo o líder, né, que no caso é o secretário, era uma pessoa bem mais de bastidores, para ter uma pessoa mais operacional, um perfil mais operacional, um perfil que aposta mais na inteligência, né, mas que vai dar mais a cara para aquilo ali. E o governador também vai entrar com mais força nessa questão. Vai, inclusive, Wagner, eu apurei também nos bastidores, que o novo programa vai ser lançado nos próximos dias, né? Um investimento maior em segurança pública. Lembrando que o Ceará já investe muito em segurança pública. Isso não quer dizer que investe bem. Às vezes não é nem a quantidade, exatamente, né? É a direção ali do como é que está sendo usado. Essa questão do investimento não é tudo. É importante, não há dúvida. É uma parte importante. Mas isso vai ter também um movimento nesse aspecto. Então, por isso que eu digo, eu não tenho nenhuma dúvida que o governador Elmano vai entrar nessa questão da segurança, porque o Igor trouxe para a gente os dados. As pessoas percebem que a segurança é muito importante e que o Ceará vem vacilante aí nessa política de segurança. Então, não há dúvida, Wagner, o governador vai entrar nesse tema, pode ter certeza. E outra coisa, quando a gente fala de segurança pública, o que se percebe é que, às vezes, os prefeitos eles fazem um certo corpo mole em relação a isso. Não, porque a responsabilidade do governador é a polícia militar, né, a polícia ostensiva que está ali, tem que ter uma viatura, tem que ter mesmo. Agora, assim, ao que me parece é que isso é jogado muito no colo do Palácio da Abolição e os prefeitos acabam não participando muito desse processo. Eu vejo muitos dados da educação, né, que inclusive foi divulgado agora essa semana, os dados da alfabetização, né, que o Ceará tem um grande resultado, o melhor do Brasil, e aí o governo do estado comemora esse resultado, que tem que comemorar mesmo, mas que ali os prefeitos estão mais na ponta nesse sentido, né, das escolas municipais. O que poderia, de certa forma, também ser um exemplo dessa parceria
para a segurança pública, né, Igor? Porque, assim, a educação ela não é algo fácil de gerir, assim como a segurança pública também não é. Eu não estou fazendo aqui uma comparação entre educação e segurança, mas pode ser um caminho ali a se pensar, a se discutir, uma saída nesse sentido. Se a gente for pegar essa questão da educação, que o Ceará é referência, né, nacional, internacional, a base de toda a educação, dessa referência, é justamente uma unidade que foi criada de um projeto há muito tempo, em que teve resistência inicial de gestores de educação, de gestores locais, mas existe um projeto que todo mundo consegue explicar, que foi criado aqui há algumas décadas no Ceará e foi implementado entre prefeitos, governador, foi levado a nível federal, que todo mundo sabe, está todo mundo na mesma toada. Foi feita uma pactuação, né? Exatamente. Na segurança parece uma torre de Babel. O prefeito fala uma língua, o governador fala outra, o secretário fala outra, aí muda o governador fala outra. Parece que todo ano a gente tem uma nova segurança pública, um novo projeto e não tem uma unidade, né? Ninguém está ali na mesma toada. Justamente não tem uma disposição, né? De gestores municipais, estaduais. Quando a gente tinha um Camilo, né? Que era o governo federal, era o ex-presidente Jair Bolsonaro, existia uma dificuldade muito grande de alinhamento ali. Então, o Bolsonaro defendia um tipo de segurança, o Camilo defendia outra e não se tinha essa pactuação que ele cobrava muito, né? Agora a gente tem os prefeitos que sempre tratam isso, como você falou, de um certo corpo mole ali no sentido de que é o governador que tem que resolver, tem que mandar mais policial aqui e tal, tenta ligar ali para ver se tem um reforço no quartel, na delegacia, mas de fato não há uma unidade. A gente não tem um projeto que seja a nível municipal, a nível estadual e a nível federal que se possa dialogar com isso. Então, aliás, viu, Igor, eu acho que tem uma coisa que é importante a gente destacar disso aí, Wagner, porque é o seguinte, se você lembrar da campanha eleitoral de 2018, certo? Uma das grandes demandas da população naquele momento era uma política nacional de segurança pública. Tanto que um pouco antes, no governo Temer, o governo até ensaiou, o governo federal, que nós estamos falando aqui, até ensaiou, criou o SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública. O Raul Jungmann, né, na época o ministro, tentou trazer os governadores para esse movimento, né, de segurança pública. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi para a campanha com esse discurso muito forte, muito exacerbado, né? Uma boa parte da população confiou nessa ideia do Bolsonaro de investimento em segurança, em fortalecer as polícias, né? Até um debate que me parece bastante pueril sobre liberação do uso de armas, né? Acho que a gente precisa avançar muito ainda nisso. Mas, enfim, tinha ali... É inegável que a campanha do Bolsonaro em 2018, ela tinha, né, como um dos motes essa história, bandeira, né, de prender bandido, né? Ou seja, um discurso voltado à segurança pública. Meus amigos, o que nós vimos na prática foi zero. Zero. Não há uma política pública que você tenha visto do governo federal implantada no sentido de melhorar a segurança pública no Brasil, no sentido de congregar os estados, no sentido de atrair os municípios, no sentido de coordenar esse processo, que me parece que é o que cabe ao governo federal. A gente sabe que a responsabilidade principal é dos governos estaduais. Mas veja, Wagner, você tem um crime que é, por exemplo, o tráfico de armas. O governador do Ceará, ou da Paraíba, ou do Rio Grande do Norte, ou do Rio de Janeiro, ele não vai conseguir combater isso só, porque, a rigor, nós não somos um país produtor de armas em larga escala. Essas armas, elas entram pelas fronteiras. E policiamento de fronteiras, aeroportos, tudo isso é responsabilidade federal. Nós não temos aqui grandes laboratórios de fabricação de drogas. A gente importa droga. E essa droga, ela é responsável, muitas vezes, por boa parte dos homicídios que estão aí. A disputa de facção, por território, etc e tal. Então, esse é o papel do governo federal. E a gente não teve. Pois bem, falei aqui do governo Bolsonaro, né? Mudou, agora é governo Lula. Sabe o que o governo Lula faz pela segurança pública? Quase nada também, zero. Certo? Porque o principal, Wagner, é o processo de coordenação. É a autoridade nacional coordenar, compilar, ver metodologias que deram certo em algum estado, aplicar em outra,
que é o que a gente está tendo em educação. Veja que o modelo de educação do Ceará está sendo usado como base, né, os dados do SPAES aí, para poder padronizar um parâmetro nacional, né, de avaliação das crianças. Então, o governo federal precisa fazer a mesma coisa em relação à segurança pública. É um processo de coordenação que precisa envolver a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, todos esses órgãos, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para que a gente tenha um parâmetro nacional e esse parâmetro ele seja cascateado, Replicado, vamos dizer né? assim, aplicado, replicado em outros estados, né? Olha, quais são os estados que estão com o maior problema dos índices de violência no Brasil? Sei lá, é o Rio de Janeiro, é o Ceará, é o Amazonas. Por que isso está acontecendo? A gente tem uma realidade local, Wagner, que é muito dura. Por exemplo, Fortaleza hoje, né, o estado do Ceará, é uma ponta de saída para a Europa, para a África e para a América do Norte. Nós temos aqui um ponto estratégico. Se ele é estratégico para os negócios lícitos, ele também é estratégico para os negócios ilícitos. O que é que o governo federal faz para ajudar o Ceará nesse sentido? Né? Eu acho que essa reflexão tem que ficar, independente das correntes políticas. Aqui o que menos importa é saber se o governo A, B ou C é de direita, de esquerda ou de centro. Né? Precisa ter um alinhamento. Por que o Ceará tem mais índices de violência? Né? E aí você fazer uma política. O que é que o Mato Grosso fez que deu certo lá? Vamos, né, fazer essa troca, esse intercâmbio. Essas coisas são necessárias. E nós estamos no século XXI, que é um século da informação, dos dados. Você que é uma pessoa que é interessada nesse ramo, a gente tem que ter isso como base para a gente desenvolver política pública nisso aí. O papel do governo, nós não estamos querendo aqui, Wagner, pelo amor de Deus, tirar a responsabilidade de ninguém. Pelo contrário, nós estamos querendo dividir as responsabilidades, né? Se o prefeito tem um projeto interessante de levar para as comunidades um projeto de esporte ou de música, poxa, que isso passe a integrar o projeto estadual, o programa estadual de segurança pública. E isso possa, né, haver uma convergência de interesse. O que de fato acontece, para fechar, vai nesse ponto, é isso. O Igor falou bem, é um negócio meio anacrônico, né? Assim, a segurança. É uma responsabilidade do governo, o prefeito cobra, quando chega na época da eleição, empurra lá para o governo do estado. O governo do estado também diz que o governo federal não atua como deveria, o governo federal se faz de doido, né? E a gente continua do mesmo jeito. Acho que esse é o maior problema nosso nesse momento. A gente está recebendo aqui na Live.poder o Inácio Aguiar, colunista, comentarista de política aqui do Sistema Verdes Mares, e o repórter de política aqui do Diário do Nordeste, Igor Cavalcante. Agora a gente vai mudar aqui um pouquinho de assunto, né? Vamos falar um pouquinho sobre... nos últimos dias a gente noticiou a cassação Assunto mais leve, cassação. de deputados cearenses e inelegibilidade de prefeitos. Igor, conta um pouquinho pra gente que decisão é essa, o que é que isso significa aqui para a política aqui do Ceará. A gente teve uma decisão aí no TSE que revisou uma decisão que já tinha sido tomada aqui no TRE do Ceará. Aqui no Ceará o placar tinha sido 7-0, né? E lá no TSE esse placar chegou a 5-2. E, na prática, o que aconteceu foi que 2 deputados, né, um deputado federal, Eduardo Bismarck, do PDT, o deputado estadual Aldic Mota, do MDB, o prefeito de Baturité, Eberly Mota, do Podemos, e o vice-prefeito Francisco Freitas, eles todos ficaram inelegíveis por 8 anos, e no caso dos deputados, do deputado estadual e do deputado federal, eles tiveram os diplomas cassados, né? O Aldic é suplente, mas ainda assim ele recai sobre ele a decisão da cassação. Eles foram condenados por abuso de poder político e abuso de autoridade nas eleições de 2022. O relator do caso acabou votando para que eles fossem, né, para manter a decisão aqui do TRE. Que era o ministro Raul Araújo, né? Isso. Ministro cearense. Que beneficiava justamente os parlamentares, os políticos cearenses, mas o ministro Alexandre de Moraes fez um voto divergente que acabou sendo seguido aí pela maioria e ficou 5-2. Esse grupo de políticos, eles são acusados, ele é acusado de justamente utilizar a máquina pública, né, no caso a publicidade pública lá da prefeitura de Baturité,
para beneficiar a candidatura tanto do Eduardo Bismarck quanto do Aldic. Na prática, o que eles fizeram, a acusação do Ministério Público Eleitoral, é de que a gestão municipal, inclusive o prefeito e o vice-prefeito, tinham consciência e, segundo eles, agiram de forma recorrente para publicar imagens, fotos desses dois políticos especificamente, exaltando a imagem deles em entregas para o município, né? Dizendo, eles apareciam em muitas imagens, muitas reuniões e muitos eventos, segundo o Ministério Público Eleitoral, por parte aí da publicidade, né, das redes sociais da prefeitura lá de Baturité. Quer complementar? E eu quero comentar rapidamente isso aí, Wagner, porque eu acho que faz um gancho com aquilo que eu estava falando antes, sobre a coisa meio anacrônica no poder público brasileiro, né? O judiciário, e aí eu estou falando especificamente da justiça eleitoral, Wagner e Igor, é natural que haja divergência. Nós temos que dizer logo isso. Tanto que assim, você tem uma decisão de primeira instância, você tem o recurso ao TRE, depois você tem o recurso ao TSE, e ainda há casos que você vai ao STF, como esse aqui é um deles que pode se recorrer ao STF. Isso é natural, uma instância mudar a decisão do outro é também natural. Agora, tem algumas coisas que são, eu diria até aberrantes, certo? Você ter uma decisão no Tribunal Regional Eleitoral de 7-0, 7-0, por unanimidade, em um tema. Aí o tema vai em grau de recurso pro TSE em Brasília. E haver o contrário? Como assim? Isso envolve, Wagner, nós estamos falando aqui da justiça eleitoral, mas isso envolve também a justiça comum, né? Nós estamos acostumados muitas vezes a ver decisões judiciais esdrúxulas que acabam colocando na rua pessoas que são culpadas por crimes, né? E que deixam de cumprir pena. E isso acaba gerando distorções que acabam gerando aquele tipo de coisa. Mendes, por exemplo, a polícia prende, a justiça solta. Essa máxima, que é equivocada, vamos dizer, logo aqui, ela acaba sendo alimentada por esse tipo de divergência, né, de antagonismo, eu diria, em decisões que deveriam minimamente obedecer uma linha, né, um raciocínio lógico. Quando você tem uma mudança como essa, você vê, por exemplo, o caso do Marcelo Odebrecht na Lava Jato. A Odebrecht fez uma carta reconhecendo que cometeu ali aqueles delitos naquela época. Aí agora o Marcelo Odebrecht é absolvido, uma decisão completamente antagônica. Como é isso, entendeu? Eu acho que há uma reflexão que precisa ser feita das autoridades no sentido de fazer com que as pessoas entendam melhor o que está acontecendo. As pessoas não entendem, né? E eu acho que esse caso da cassação é um caso clássico disso. Não estou falando aqui do mérito, né? Estou falando de uma decisão colegiada de 7-0 que de repente vai em grau de recurso. Eu confesso, Wagner, nós acompanhamos muito o noticiário e os julgamentos da Justiça Eleitoral. Mas esse não estava nem no nosso radar, ou estava no radar de vocês? Não. Foi uma surpresa para o próprio deputado. Uma surpresa total, completa. Então, tinha uma viagem marcada, teve que desmarcar, não estava nem esperando. Isso daí na minha avaliação, um dos grandes gargalos que nós temos. É realmente fazer uma coisa que tenha um mínimo alinhamento, sem desprezar, e aqui é o contrário, tá? Não é desprezar a independência de cada uma das instâncias da justiça, não é isso. Ao contrário, é valorizar. Agora, quando você tem uma decisão local de 7-0, que é modificada na instância seguinte, você tem aí um anacronismo que me parece pouco alvissareiro para quem está vendo de fora, né? Mas aí, pelo que se vê, parece que está aguardando o acórdão ser publicado ainda, né? Exatamente, está nessa expectativa, né? A gente está aqui gravando hoje na quarta-feira, ainda não foi publicado essa decisão aí, já está essa expectativa, né, ao longo dos últimos dias. E, só para citar aqui o lado da defesa, né, nos autos, o corpo de advogados, né, os advogados apontam que essas publicações na prefeitura, né, no caso lá do perfil, né, nas redes sociais da prefeitura de Baturité, tinham uma finalidade informativa, já que esses parlamentares tinham destinado emendas lá para o município. Então, eles estavam lá aparecendo e sendo exaltados porque eles enviaram ali, fizeram articulação para enviar recursos para a cidade, né? Outro ponto destacado pela defesa é que os municípios são base eleitoral desses deputados.
E de fato são, né? Então, eles aparecem ali com mais frequência, estão em eventos, em cerimônias da prefeitura com mais frequência, justamente porque é ali onde estão os eleitores desses parlamentares. E o último ponto apontado, né, pela defesa é que as publicações são muito anteriores ao período eleitoral. O primeiro post, né, o citado aí pela acusação, é de outubro de 2021, então há um ano das eleições de 2022. E os outros posts, as outras publicações são de janeiro, março e maio de 2022, todos aí antecedem, né, bem antes dos 6 meses das eleições. No dia da decisão, eu conversei com o deputado federal Eduardo Bismarck, tenho conversado com ele para saber sobre essas movimentações. Ele sempre tem me falado que está nessa expectativa da publicação do acórdão para entender o que motivou esse voto, né, como o Inácio falou, tão divergente, né, tão surpreendente aí. Ele disse também que nessa publicação, que aparece supostamente a foto dele, ele disse que está lá no fundo da foto, em uma cerimônia, está ali meio en passant, e que os posts são muito antigos e que, segundo ele, não tem capacidade de desequilibrar uma eleição, né, o que poderia motivar a cassação. Diz que é uma publicação num carrossel de fotos, tem 10 fotos, ele aparece em uma, segundo ele, e não tem como isso ter feito um eleitor decidir, dizer, não, agora eu vou votar no Eduardo Bismarck porque tem essa publicação. Tem algumas coisas que requer o bom senso, né? Há cenários e cenários de você tomar uma decisão e que pode prejudicar um parlamentar. Ninguém aqui tá dizendo que ninguém é santo ou que ninguém é qualquer outra coisa. Agora, assim, decisão judicial você precisa ter pelo menos um bom senso do que aquilo de fato impacta na rotina eleitoral de uma cidade, de um estado, né? Exatamente, a gente tem muitos casos aqui, se a gente fosse começar a citar, a live teria umas 10 horas de casos que desequilibram a eleição de fato, né? Políticos distribuindo dinheiro, alguns jogando dinheiro, né, de veículos aí para os eleitores. Agora, assim, pela defesa, como ele aponta, né, a gente não teve também acesso a esse acórdão ainda, mas você está em uma foto entre 10, realmente é uma coisa que surpreende, assim, né? Eu falei também com a Aldic, com o prefeito Eberle, né, falei com a gestão, e eles disseram também, assim como Eduardo Bismarck, que vão recorrer, né? Essa decisão, o Inácio pode até explicar melhor, ela tem cumprimento imediato, né? Mas eles podem suspender acionando o STF, não é isso? Exatamente. Esse ponto aí é importante da gente deixar claro. Quando você tem uma decisão contra si, né, na Justiça Eleitoral, no caso da segunda instância, que é o TRE, o fato de você recorrer ao TSE já lhe dá o que a Justiça chama de efeito suspensivo. Então, a pessoa que tem mandato, né, que recorre do TRE ao TSE, ela já tem o efeito suspensivo, ela já continua no mandato. No caso do TSE é diferente. Quando a decisão é lá, você não tem mais efeito suspensivo. Então, publicado o acórdão, o presidente da Câmara, no caso do Eduardo Bismarck, o presidente da Câmara Federal vai ter que cumprir a decisão judicial. Agora, cabe recurso ao STF. Então, nesse recurso, além de pedir para observar o mérito no sentido de reformar a decisão, os deputados aí, o Eduardo Bismarck e o Aldic, eles vão, e o prefeito também, né, eles vão ter que pedir ao STF que dê um efeito suspensivo, né? Ou seja, o STF talvez aí vai ter que tomar uma decisão liminar para que eles continuem no mandato, enquanto se julga o mérito da questão. Então, é complexa aí a situação. Além dessa história aí do Eduardo Bismarck, ainda está correndo também aquela história lá, né, Inácio, que você deu em primeira mão aí, desde o início dessa confusão toda envolvendo os deputados do PL, né, sobre aquela história lá da suposta fraude à cota de gênero. Isso. Que continua aí tramitando, né? Continua tramitando no TSE, Wagner. A gente teve a decisão dividida aqui do TRE por 4-3, né, a favor da cassação dos 4 deputados do PL, deputados estaduais, é bom que se diga. Só que esse processo ele está no TSE em grau de recurso também lá, né? E aí, Wagner, a gente vai entrar agora em uma nova fase do TSE, porque está mudando a presidência, né, do TSE, assume a ministra Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes está saindo. Inclusive, Wagner, tem uma coisa interessante que foi dita já pelo ministro nessa quarta-feira, quando ele estava se despedindo lá do TSE, ele dizendo que talvez a principal marca que ele deixa na gestão dele é o combate à fraude à cota de gênero, né? Então, para você ver como esse processo do PL, que é aqui do Ceará, ele também está, né,
num patamar de destaque nacionalmente, porque o TSE, com o entendimento do Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia também tem um entendimento semelhante sobre isso, está sendo muito rigoroso, né, o TSE, com o julgamento das fraudes à cota de gênero. Mas, evidentemente, nós vamos ter que esperar. O processo está em andamento, o relator do processo é o ministro cearense Raul Araújo, né? E aí nós vamos ter que esperar para a gente ver como é que vai ficar aí essa situação, né, de julgamento desse caso. Agora demora, né? Muita demora, muita demora. A gente teve uma movimentação recente também com a manifestação da Procuradoria-Geral, né? Pronto, o Ministério Público se pronunciou lá no TSE a favor da cassação dos deputados do PL aqui no Ceará. É outro caso também que, se for acolhido pelo tribunal, Wagner, vai ter uma repercussão nacional, porque será, muito provavelmente, né, a primeira chapa de deputados estaduais cassada completamente por conta de fraude à cota de gênero. E tem nomes muito bem votados aqui no Ceará, né? Tem Inclusive o deputado mais votado, que é, no caso, o Carmelo Neto, né? Então, assim, esse caso também vai ser bastante curioso a gente observar o julgamento dessa causa. E essa decisão também afeta muito o prefeito lá do Eusébio, né, o Acilon, porque ele tinha sido poupado, digamos assim, aqui a nível local, mas a Procuradoria já se manifestou a favor de que ele também seja afetado pela decisão. Porque o entendimento da Procuradoria, que no caso do Acilon, o Acilon era o presidente estadual do PL, né, na época do problema lá da fraude à cota de gênero, mas então o que o Ministério Público defende é o seguinte: olha, se houve a fraude objetiva, houve um responsável, porque no caso os parlamentares, eles perdem o mandato, mas eles não são, nesse caso, culpados diretamente, né? Isso é bom que também se deixe claro. A responsabilidade da formatação da chapa é da direção estadual do partido. Então, se teve a responsabilidade, tem quem teve essa responsabilidade, que no caso é o presidente estadual, que é o Acilon. E isso pode também mexer com a política da região metropolitana, né? Caso o Acilon fique inelegível. Interessante a gente observar. É isso, pessoal. A nossa live já está chegando ao fim, né? Mas passa rápido. Passa rápido. Queria agradecer, né, ao Inácio, ao Igor, pela participação hoje. Obrigado, a gente vai ficar acompanhando aí, tem muitos reflexos, né, muitas consequências disso que a gente falou hoje, como é que essa nova composição do secretariado vai ficar, como é que esse processo, né, sobre a cassação vai se resolver, como é que vai se encaminhar tanto em relação aos deputados quanto ao PL, então tem muita novidade aí pela frente. Meu amigo Wagner, um abraço para você, um grande abraço para o meu amigo Igor também, um abraço para você que está curtindo aí o feriado e se informando sobre política com a gente. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima. Na próxima quinta-feira a gente está de volta, dessa vez ao vivo, né, com a interação aí dos nossos internautas, de quem acompanha a gente toda semana. Claro, com novidades e as últimas informações aí sobre a movimentação política em Fortaleza e também no Ceará. Até a semana que vem.